A internet brasileira pode parecer um lugar bastante comum. Futebol, música, memes e vídeos que rapidamente se tornam virais. Mas escondidas no meio de tudo isso, existem gravações que seguem uma direção completamente diferente. E é justamente nesse lado obscuro da internet brasileira que vamos entrar agora. Fique confortável, apague as luzes e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Confissões Sobrenatural. Em 2011, uma gravação publicada no YouTube mostrava um grupo de amigos reunidos depois de uma festa. Até então, nada parecia fora do normal. A câmera passeava pelo ambiente, enquanto algumas pessoas conversavam e organizavam as coisas antes de ir embora. Mas antes, enquanto o responsável pela gravação conversava com os amigos, algo passou rapidamente ao fundo. Aí, fim da festa aí, pessoal. Ó, comprei a câmera nova. Vamos colocar um vídeo no YouTube aí, ó. Ai, que vergonha, não faz isso. A Josi capotada já, com sono. Aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí. Você deu demais. Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago. Tem alguma coisa que passou aqui, velho. Ih, velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco. Maluco. Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar a câmera e você vai ver, velho. Ao fundo, ao longe, o rapaz consegue filmar uma entidade como se fosse um senhor andando, aparentemente parecendo muito com a figura de um fantasma. Ao tentar chegar mais próximo, ele realmente grava absolutamente nada. Aquela figura já havia desaparecido. Até os dias atuais, algumas pessoas acreditam que a gravação mostra uma aparição. Outras dizem que poderia ser simplesmente alguém passando pelo ambiente, ou uma distorção causada pela própria câmera. Algo visto também com a ideia para um vídeo viral. Porém, existe uma pergunta inquietante. Ser apenas uma pessoa, por que ninguém parece ter percebido sua presença naquele momento? Segundo Beto, na própria entrevista dada no podcast Daniel Pires, O Lenda, o detalhe mais estranho dessa gravação é que ninguém conseguiu perceber a suposta presença no momento em questão. Até mesmo na hora, o próprio rapaz se prontificou a dizer que não conseguiu enxergar o fantasma diante de seus olhos, e sim, apenas em sua câmera. E existe outro detalhe que torna o caso ainda mais intrigante. A casa onde tudo aconteceu seria uma antiga propriedade da família, um lugar pelo qual um de seus parentes já falecidos teria um forte apego, o seu próprio tataravô, que seria muito apegado à casa e à fazenda. A partir daí, começaram as especulações. Seria justamente essa ligação com a casa que explicaria a suposta aparição? Até hoje, Beto ainda mantém sua câmera do qual gravou o ocorrido, deixando tudo mais interessante. Talvez seja justamente essa falta de explicação que tenha feito o vídeo chamar tanta atenção. Para você, aquilo realmente pareceu uma aparição? Ou existe uma explicação muito mais simples? Deixe sua teoria nos comentários. No vídeo a seguir, intitulado como Quando o Galo Canta na Hora Errada é porque tem algo de estranho, algumas pessoas aparecem reunidas em uma área aparentemente comum, uma missa solene em uma igreja. A câmera está posicionada lá de fora, enquanto os religiosos assistem à mesma. Até que lentamente a câmera se vira para a vegetação. Ela permanece praticamente imóvel. Nas cenas, vemos o próprio galo, porém acima podemos ver algo um tanto estranho. A princípio poderia ser apenas alguém escondido atrás do muro, mas a maneira com aquela figura permanece parada fez muitos espectadores acreditarem que havia algo muito mais estranho acontecendo. E existe um detalhe que chama ainda mais a atenção. Se aquilo realmente era uma pessoa, por que estava ali, completamente imóvel, observando o grupo? Em janeiro de 2012, outro vídeo chamou a atenção, por causa de uma antiga lenda envolvendo um boneco com uma adaga guardada dentro dele. O responsável pela gravação afirma que pretende descobrir se a história realmente era verdadeira, a lenda do boneco fofão. Segundo essa própria lenda, havia um objeto escondido dentro do boneco. Nos anos 80 e 90, o fofão se tornou um dos personagens infantis mais conhecidos da televisão brasileira, com seu visual inconfundível e uma enorme coleção de produtos licenciados. Mas ao redor do boneco surgiu uma das lendas mais famosas da época, a de que existiria uma adaga escondida dentro do seu corpo. A história dizia que ao abrir o boneco seria possível encontrar uma pequena lâmina em seu interior, alimentando rumores de que o brinquedo teria alguma ligação com práticas obscuras. Décadas depois, essa história
ainda permanece na memória de quem cresceu naquela época. Mas quanto disso realmente era verdade? E o quanto não passava de uma assustadora lenda infantil? O homem do vídeo resolveu descobrir se essa lenda é real ou não. Um objeto pontiagudo é retirado de dentro. A história parece realmente confirmar a própria lenda. O próprio homem brinca com as crianças sobre o objeto pontiagudo. O mais estranho disso tudo é que essa lenda possui diversas variações. Alguns dizem que tenha se originado diante de duas rádios do Nordeste ou Centro-Oeste que teriam comentado semanas depois do lançamento do brinquedo sobre uma desenvoltura maligna por dentro. Outros dizem que mães da época haviam comentado em que suas crianças haviam encontrado a própria adaga diante de crianças brincando com os próprios bonecos. O próprio criador do boneco fofão alega que a adaga não era nada mais nada menos que um objeto feito com plástico, usado para pressionar e segurar a estrutura do brinquedo, que na época foi a forma mais simples e econômica de criar mais e mais brinquedos, e de que tudo isso não tenha passado de falsas especulações, na qual tudo levou a um rumo assustador, entrando em um ciclo de uma creepypasta. No entanto, isso levanta outra questão. Aquilo realmente estava ali desde o início? Ou o boneco havia sido preparado para a gravação? Bom, talvez nunca seja possível saber. Afinal, bonecos e rituais parecem ter sido feitos uns para os outros. Fiz um vídeo no canal que fala justamente sobre isso. É um desenho que passou nos anos 2000 na TV Cultura. Caso você tenha curiosidade, irei deixar aqui no card, aqui embaixo, ou no final do vídeo para você assistir. Agora, voltemos para o próximo vídeo. A floresta amazônica é uma das regiões mais vastas e misteriosas do planeta. Uma floresta que se estende por milhões de quilômetros quadrados e atravessa diversos países da América do Sul. Existem áreas tão remotas que poucos seres humanos já conseguiram alcançar. Em meio a rios gigantescos, copas de árvores que podem esconder completamente o céu e regiões praticamente intocadas, a floresta ainda guarda milhares de espécies, histórias e fenômenos que permanecem sem explicação. Talvez seja justamente esse tamanho gigantesco, aliado à escuridão e ao isolamento de algumas regiões, que faça da Amazônia o cenário perfeito para histórias que parecem ter saído de suas famosas lendas, passadas de geração em geração entre os ribeirinhos. Porque, quando você entra na Amazônia, nunca sabe exatamente o que pode estar te observando de volta. O vídeo em si foi gravado por um grupo de amigos. E por ser um registro antigo, sua resolução também é antiga. Era um dia aparentemente tranquilo. Por causa do calor, um grupo de amigos decidiu aproveitar o momento para nadar em uma região bastante remota da Amazônia. O que começou com uma simples brincadeira, terminaria de uma maneira bem estranha. Não sei se é cobra. Oi, voltou aí. Olha de novo aí, ó. É aí mesmo. É, pô, sai daí, pô, sai daí. Você é bicho. Sai daí. Vai ser bicho. Deixa eu ir lá. De novo, ó. Tá bem perto de ti aí, ó. Sai daí, mano. Pra me afastar, sai daí. Sai daí. Todos fazem aquilo que parece a reação mais natural diante de algo que não consegue identificar. Correm. O mais estranho é que mesmo observando a gravação diversas vezes, ainda é difícil determinar o que exatamente estava ali. Por alguns instantes, algo parece desaparecer completamente entre as folhas, até surgir novamente de uma maneira com que estivesse observando os jovens se camuflando na mata. Ela é baixa, extremamente ágil e se movimenta de uma maneira difícil de identificar. Para alguns moradores e pessoas familiarizadas com as lendas amazônicas, lembrando de uma antiga história, o Curupira. Segundo o folclore brasileiro, o Curupira é uma entidade associada a florestas, conhecida por proteger a mata e por possuir características incomuns, como os famosos pés voltados para trás. É claro, isso não significa que o que aparece na gravação seja realmente o Curupira, mas existe uma pergunta difícil de ignorar. Se aquilo era apenas um animal, por que ninguém conseguia identificar o que estava se movendo naquela mata? Ainda mais sendo os próprios ribeirinhos que estavam ali tomando banho. E você? O que você acha que apareceu naquela gravação? Deixe sua teoria nos comentários. Essa gravação também sumiu do YouTube durante um tempo. Até em minhas pesquisas, foi um pouco difícil de encontrá-la. Nela, um homem aparece diante de uma janela, até que uma figura surge atrás dele. Uma mulher, parada, sem demonstrar qualquer reação. O detalhe que mais chamou a atenção dos espectadores foi justamente a aparência daquela figura, que para muitos parecia completamente diferente da pessoa normal. O vídeo original também deixou de estar disponível aqui na plataforma do YouTube, e depois de várias tentativas de encontrar mais informações sobre a gravação, não me surgiram respostas claras.
aparentemente nem mesmo os estádios brasileiros escapam de acontecimentos estranhos, lugares dos quais esperamos rivalidade, esporte e competitividade com alegria. Mas em alguns instantes, algo surpreendentemente estranho surge. Em uma gravação feita durante uma partida de jogo de futebol, no jogo da Libertadores de 2024, entre Palmeiras e São Lourenço, algumas pessoas acreditam que poderia simplesmente os próprios funcionários realizando algum tipo de manutenção. Outros espectadores enxergam algo completamente diferente, como se fossem um tipo de espírito. Existe outro vídeo gravado em uma arquibancada, onde novamente uma movimentação estranha chama a atenção. Talvez sejam apenas pessoas, talvez sejam sombras, ou talvez essas gravações tenham registrado algo que ninguém percebeu naquele momento. A presença real de espíritos. Agora, de todas as gravações, existe uma delas onde particularmente tudo fica desconfortável. Não existe uma criatura estranha, muito menos uma perseguição ou aparição de espíritos, muito menos uivos. Não existe sequer uma grande manifestação sobrenatural. Foi por isso que eu deixei para o final, por não só ser algo sobrenatural, mas algo entre o perturbador e o estranho. Eu tô doida. Nas imagens, apenas uma mulher. Ela olha para a câmera e ri, de uma maneira até um tanto macabra, e diz alguma coisa que não dá para entender. Por alguns segundos, uma luz pode ser vista piscando atrás dela. É justamente a simplicidade da cena que torna tudo tão estranho, porque algumas das gravações mais assustadoras são aquelas que mostram algo aparentemente sobrenatural, mas fazem você sentir que existe alguma coisa de errado também. Talvez seja o verdadeiro motivo pelo qual esses vídeos continuam circulando pela internet brasileira. Depois de tantos anos, alguns continuam sem uma explicação definitiva. Porém, agora fica uma pergunta: qual dessas gravações você teria coragem de assistir sozinho, hoje à noite no escuro? E qual delas te deixou mais desconfortável? Aproveite e assista um desses vídeos que separei pra você aqui embaixo. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. E lembre-se, tenha muito cuidado com as sombras.